Eu gostaria de contribuir para o debate a respeito da questão das publicações nas redes sociais, sites das câmaras municipais e prefeituras municipais durante a campanha eleitoral. Estou falando aí como jornalista, como editor do portal Pro Legislativo e também como cidadão. Me parece que não faz mais sentido uma interpretação ampla da lei eleitoral favorecendo aqueles que são candidatos. Por que favorecendo os que são candidatos? Porque diversas câmaras municipais e prefeituras vêm retirando de seus sites publicações anteriores, publicações antigas, pela eventualidade de essas publicações poderem ser interpretadas como promocionalmente. Aí já entra uma questão: se eram promocionais, já não deviam ter sido publicadas, né? E ao mesmo tempo que são retiradas, está sendo retirado do cidadão a possibilidade de fazer um juízo do que foi publicado no passado. É uma supressão, às vésperas da eleição, de registros de documentação, de campanhas feitas que também servem para formar o voto da pessoa e formar a opinião a respeito daquela gestão. Então, me parece fundamental, primeiro, preservar a memória de tudo que já foi publicado e não omitir absolutamente nada, justamente na época eleitoral. A lei eleitoral, assim como qualquer lei, ela diz apenas o que não pode ser feito. Na lei diz que não podemos matar, mas não diz que devemos ficar vivos. Então, não publicar nada que tenha características promocionais, eleitoralmente falando, ou dizer que é candidato no plenário, no site, nas redes sociais, evitar o personalismo, ok. Mas interromper a comunicação, a informação a respeito da produtividade legislativa não me parece adequado. Da mesma parte das prefeituras. O contribuinte paga até o final da legislatura, né, até o final do mandato do prefeito, por todas as realizações. Ninguém vai deixar de receber nesse período, né, os seus proventos. E ao mesmo tempo, todos esses poderes públicos têm que continuar trabalhando. Por que então não vão informar e publicar? Na época em que foi feita a questão da lei eleitoral e até mesmo algumas questões de transparência, se usou muito algumas palavras, né, que a gente percebe que são feitas por advogados e não necessariamente por profissionais de comunicação. Por exemplo, publicizar. Publicizar é a necessidade de disseminar a informação e deixar ela de caráter público, mas não significa publicidade. Publicidade é algo diferente. Nesse período que foi redigido dessa forma, as pessoas não encaravam ainda a comunicação pública tendo como o jornalismo público uma de suas bases, que é a prestação de serviço, que é a informação. Por exemplo, agora na campanha eleitoral se fala, não, mas todas as informações de Covid devem ser publicadas. Claro, porque é uma prestação de serviços públicos que todo mundo entende, mas existem diversas outras, principalmente do trabalho da prefeitura, do trabalho da Câmara Municipal, que são também parte do jornalismo público, do debate, da informação, das decisões das sessões. Por exemplo, também, as transmissões das sessões. Se é cortada a transmissão, a sessão continua acontecendo. A responsabilidade do vereador pelo que ele fala continua ocorrendo, transmitindo ou não transmitindo. Cortar a transmissão significa cortar a amplificação da sessão e a transparência da sessão. Cada parlamentar é responsável pelo que ele fala, agora, hoje, sempre. A mesa diretora apenas é responsável por informar as condições do período eleitoral, mas não vai se responsabilizar porque um parlamentar fala, ele é responsável. Então, me parece que todas essas atitudes de suprimir matérias antigas, cortar a transmissão das sessões, certo? Parar a continuidade, travar a continuidade da publicação de notícias sobre a produtividade legislativa, ou não vai ter produtividade legislativa nenhuma nesse período, ou das próprias ações e decisões que a prefeitura está fazendo no momento, que nunca deveriam ter caráter promocional, é cortar a informação do cidadão. A orientação jurídica que, ao invés de privilegiar o cidadão e a sociedade, que sempre devem estar em primeiro momento, acabam priorizando quem? Os agentes políticos que são candidatos, que desejam, através dessa supressão, que desejam, através dessa travamento das notícias, se exporem menos, certo?
apagar eventuais registros duvidosos que podem ser considerados promocionais e, ao mesmo tempo, cortar a transparência para o cidadão. Quem sai perdendo? O cidadão, a sociedade, porque o comportamento ajuizado e dentro das condições eleitoralmente éticas também é uma maneira de se julgar o agente político que é candidato. Então, assim, quem perde é a sociedade. Me parece, então, que as lideranças das câmaras municipais, da prefeitura, devem se perguntar neste momento com que realidade elas querem ser cúmplices, do presente e do futuro, onde a radicalização da transparência é fundamental, ou com um passado no qual a lei era usada para proteger quem é candidato, é usada para proteger quem tem o poder político do momento. É com esse tipo de política à moda antiga que as lideranças querem se comprometer, me parece que não é interessante. Infelizmente, muitas vezes departamentos jurídicos, né, dos poderes públicos municipais, ao invés de pensar no serviço ao cidadão e na transparência ao cidadão e na continuidade do jornalismo e da comunicação, eles pensam na proteção do agente político que provisoriamente ocupa o poder público. Então, me parece que os agentes políticos modernos, conscientes da nova cidadania, não devem ser cúmplices disso, né? A comunicação, a transparência é fundamental. A transparência, aquela financeira, administrativa, ela é apenas uma parte. O jornalismo, a prestação de serviço e a informação, ela nunca deve ser cortada. Me parece que isso deve ir até o último dia da legislatura. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar.